Oi, gente, deu um probleminha na internet. Eu acho que esse local que eu tô na rede, ele acaba que a conexão não é tão boa. Mas voltem aqui, voltem. Ah, o Bruno voltou. Vou te chamar agora de novo, Bruno. Oi, gente, vão entrando aí de novo. Teve um probleminha, mas tudo bem, a gente resolve. Oi, amigo! Oi, Tá bom eu acho que agora a agora tá. conexão? Eu Tá. acho que foi, na verdade, eu acho que é a internet daqui, que aqui fica meio ruim a conexão. É outra rede. A casa fica mudando, tendo que mudar várias coisas. Mas posso dizer que está nessa rede aqui, eu aqui em Fortaleza e você em Mossoró. Pois é, A minha azul, ficou a sua ótimo. vermelha. Eu acho que é muito bom a gente, assim, realmente quem está assistindo, fique à vontade para ir para um lugar confortável dentro de casa. Hoje é sábado à tarde, então sabemos que é um momento de descanso, então que façamos jus a isso, né? Então, para você vai voltar entrar aqui as pessoas, como eu estava falando no começo, a gente vai falar sobre cenário, vai falar sobre como que a arte, né, o teatro, a música, como que essas coisas elas também são lares para nós, né? Assim, É. mas antes de tudo, eu quero perguntar, a perguntinha que eu estou começando todas as lives é um objeto afetivo, Bruno, uma coisa que tenha na sua casa, já que a gente está falando sobre espaço, sobre objetos também, né? Aqui, no caso lá, acredito muito que uma coisa não é só uma coisa, ela tem um significado, ela se torna muito mais especial quando isso. Então, me contei uma coisa aqui na sua casa, um objeto que você goste, que fale sobre a pessoa Bruno Arminio, professor de música. Maravilhoso. Canta aí. Então, é bem difícil essa pergunta, porque às vezes, assim, é muito subjetivo, né? A gente É. pensar um objeto que nos define, mas ultimamente, assim, na verdade, desde o dia do meu aniversário, 23 de janeiro desse ano 2020, eu recebi um presente que foi um tapete. Só que não é qualquer tapete, é um tapete que ele é meio aveludado, sabe? Ele é muito grande, assim, como se fosse de pelos esse tapete. E Aham. aí eu utilizava ele na sala, mas aí esses dias eu resolvi colocar ele no meu quarto, né? E aí ele conseguiu tomar de conta de toda a parte assim, pegando a cama, com o lugar onde fica o computador. E toda manhã, quando eu acordo, eu coloco os pés nesse tapete. E Oh, coisa linda! a sensação é incrível, porque eu não costumava ficar andando nele, assim, de pés descalços, dificilmente. Mas como ele ficou no meu quarto, e toda manhã eu acordo, piso nele, quando eu piso nele dá aquela sensação tão boa como se eu estivesse flutuando. Oh, que É incrível. delícia! E aí eu me apeguei muito a esse tapete. Aí às vezes eu fico só andando entre ele, assim, só para sentir a sensação, porque é a sensação de como se eu estivesse flutuando. E eu acho que às vezes me define um pouco essa sensação de flutuar, sabe? Às vezes me pego muitas vezes pensando e refletindo sobre coisas que eu quero para minha vida, o que eu já vivenciei, o que eu estou vivenciando, né, nesse momento. E sempre é uma forma de flutuar nesse mundo da imaginação, dos pensamentos. Bem aladinho, assim, né? Flutuando no tapete. Sim, sim. Amei! Ai, gente, tá entrando, seja muito bem-vindo. Eu também lanço essa pergunta para vocês, né? Qual é o objeto que tem na casa de vocês? Não é que define por completo, porque nada vai nos definir por completo na É, vida, né? Mas eu digo assim, que traz boas memórias, né? Que né, hoje está fazendo muito sentido para você. Amanhã pode ser que seja outro, né? Falar sobre o momento o presente. E aí, Bruno, hoje em dia, falando sobre o momento atual, você trabalha com ensino a crianças, né? De forma online, diante a esse contexto que a gente está inserido, mas você já ensinava, né? Música, inclusive para as crianças também. Como é que começou isso? Porque eu sei que você é do teatro, do canto e tudo mais, mas ensinar criança, como é que foi isso? Como é que. Eu é. nem sei, amigo, realmente eu não sei, tô perguntando aqui, descobrindo agora. Vai, me conta. Sim. Na verdade, eu comecei na escola, né? O processo de eu fazer arte,
independente da linguagem artística de fazer dança, de fazer teatro, música, tudo eu iniciei muito na escola, no ensino médio, né? E dentro da escola a gente tinha um grupo, e esse grupo ele era um grupo de dança, mas que ele envolvia teatro e música. Então eu sempre cantava, tocava nesse grupo e acabava aprendendo as coreografias, fazendo, recitando textos, né? Então minha formação sempre foi muito atrelada a essas linguagens artísticas que muitas vezes contemplava o teatro musical, a proposta do musical. Né? E aí, quando eu saí da escola, eu participei de um grupo de dança contemporânea, fiz muito tempo dança contemporânea, participei de espetáculos que tem aqui na cidade, Chuva de Bala, Oratório de Eu já Santa Luzia, você assisti! até Eu foi. A amo! Lana veio me assistir, não foi a ver eu participar do Mostra da Cidade Junina, assistiu Chuva de Sim! Bala. Então, pronto, eu tive assim muito envolvido e a música sempre me acompanhou. Então, eu já cantei numa quadrilha estilizada aqui chamada Lume da Fogueira, já fui cantor e esse cantor tinha um personagem que eu fazia a abertura da quadrilha cantando, né? Então, assim, tudo sempre foi eu sempre fiz tudo, passei entre as linguagens artísticas e acabei ingressando no curso de música, né? Então eu já me formei, sou licenciado em música aqui pela UERN e durante o curso de música eu pude ter uma imersão na musicalização infantil. Que aí a gente começava a trabalhar com crianças a partir de 2 anos de idade, né, de 2 a 7 anos de idade, em que nessa proposta de musicalização infantil a gente trazia as propostas das linguagens artísticas, a gente trazia música e movimento, a gente trazia questão cênica para a música. Então tudo que eu vivenciei e que eu amo, né, de paixão, a gente conseguia e consegue colocar nas aulas de música, né? Porque com a Aham, criança a gente utiliza muito da ludicidade, então tudo é muito sim. lúdico, é muito uma imaginação aflorada, a gente inventa, a gente, né? Pronto, como o Beck está dizendo aqui, também cantou na Pod Interfô, que foi uma orquestra de frevo aqui da cidade, então eu cantava, Ai, que dançava delícia! frevo. Olha, eu já fiz umas coisas muito Já que fez de hoje eu tudo. lembro. Foi. E tudo envolvendo toda essa proposta de envolver a questão cênica, a música, a expressão corporal, tudo em volta disso. Ah, mas, Maravilhoso. Só falar aqui com a Bia também, a Bia tá morrendo de amores aqui quando o Bill não abre a boca. Gente, assim, eu amo esse sotaque também, não vou nem mentir. A pessoa abre a boca e fala assim, Bia, eu fico derretida. É muito lindo. E não só isso, o conteúdo, a pessoa maravilhosa que o Bruno é. E a amiga Vitória também aqui tá curtindo direto. A amiga Vitória e a amiga Bia disputando quem dá mais corações. Bora, gente, disputa aí é, quem dá mais corações. e eu vou já falar mesmo sobre elas, primeiramente de Bia, né? Que Bia, uma grande amiga minha aí de Fortaleza, que justamente, quem não sabe, eu, Alana Aragão, Bia do Boc, nós participamos do projeto chamado Broadway Brasil em Sim. 2017, aí em Foi em 2017. Fortaleza. Vale, meu Deus, já faz 3 anos, Foi, amigo. já faz 3 anos. E a Poxa. gente participou. Aí, no caso, eu participei com a Lana, né? E aí depois eu fiz um curso e aí conheci Bia do Boco, mas todo mundo em volta do teatro musical, né? Então a gente também a gente teve essa imersão no canto, na dança, no teatro. Foi. Nós somos bem parecidos, né? E foi É. incrível conhecer essas pessoas, né? Conhecer essas meninas belíssimas e compartilhar esses momentos, né? Porque é muito bom fazer arte e conhecer amigo das artes. É sempre incrível. Ah, demais. É muito bom, amiga. É muito bom, assim. E eu realmente, assim como você, eu comecei a me embarcar nas artes na época do colégio. Entrava em grupo de teatro, saía, entrava e saía. É meio assim, meio fluida. Mas nunca consegui abandonar de vez, né? E aí, e é muito interessante que o teatro, a música, a dança, eles sempre voltavam na minha vida. Olha, o Marcos falando, já te ama. É, a arte, ela sempre vem na minha vida em momentos, assim, de certa forma, de transição, momentos de mudança, porque é para mim um abraço, assim, sabe? É tipo assim, é um colo. É tipo, você tá passando por alguma coisa, pois vem dançar, pois vem fazer teatro, pois vem desenhar, vem escrever, enfim. E é muito mágico quando a gente consegue passar isso só pra frente, né? Ainda mais é maravilhoso. E assim, hoje, no caso lá, que é o atual projeto que eu tô me envolvendo mais, não deixa de ser também a minha expressão artística, sabe? Eu realmente
tento ao máximo buscar referenciais nesses envolvimentos do teatro, da dança, do canto, blá, blá, blá. Quando eu vou, hoje eu não fiz, ó, mas normalmente quando eu vou gravar um vídeo eu faço um aquecimento vocal. Quando eu vou fazer um cenário, como foi que eu fiz contigo, eu lembro das referências do teatro, da arquitetura, logicamente também. A dança, de certa forma, é a consciência corporal que precisa estar presente em tudo na nossa vida, né? Ô, Bia, obrigada, meu amor. Você também é uma artista maravilhosa. Não, mas assim, realmente é porque eu trago a arte como uma bandeira bem forte, no caso lá, e pode ser que, de certa forma, cause uma confusão. Menina, mas você não faz na arquitetura? O que é que tem a ver? Tem tudo a ver, né? E o Bruno é professor de música, o que é que tem a ver? Tá aqui fazendo a live contigo? Tem tudo a ver, sabe? Então, assim, eu acho muito massa isso, a gente ver tudo isso. Mas me conte, você estava falando mais, tinha mais alguma coisa, assim, nesse contexto? E aí começou a dar aula para criança, Isso. né? Pronto, aí justamente, de toda essa bagagem, toda essa vivência, eu comecei a me inserir na proposta de musicalização infantil, então eu comecei dentro da graduação, no projeto de extensão, e comecei a atuar em contextos fora da universidade, então eu atuei em ONGs, né, eu participei durante alguns meses de uma ONG que levava aulas de música para crianças em 2 cidades aqui do Rio Grande do Norte, que é Felipe Guerra e Governador, então a gente levava aula tanto para a zona urbana quanto para a zona rural, né? Então assim, eu conseguia levar música para lugares muito distantes, lugares onde a gente ia lá para dentro e tinha só uma creche, né, uma pequena escola e 2 casas. E aí a gente dava aula de música para as crianças que viviam lá. Então, assim, foi um momento incrível, porque eu comecei a perceber que a real função da música, né? A gente levava música para aquelas crianças com objetivos que passavam o conteúdo musical, né? Mas a própria vivência de interação entre elas, de trabalhar o coletivo, de trabalhar o respeito ao próximo, de compartilhar os instrumentos que eu levava, geralmente a gente também levava alguns instrumentos para dar, então assim, tudo isso mexeu muito comigo para eu entender um dos maiores objetivos da minha profissão. Né, que eu sou professor de música, eu tenho esse intuito de levar o conteúdo musical, a aprendizagem musical, mas além disso também ele tem uma função maior, né, uma função social, política, cultural, econômica, que faz parte da minha profissão. E aí depois de eu trabalhar também em ONGs, né, eu também participei da oficina Patundum, que é um projeto de ensino de música aqui de Mossoró, né, acho que você já acompanhou algumas fotos. Já vi algumas coisas. Aí, até o Fred falou alguma coisa, ó. Falou alguma coisa sobre a oficina Patundum. Hoje em dia eu acompanho o trabalho de musicalização do Bruno e sempre que pude compartilhei as propostas do Patundum. Obrigado, Berg. Berg é um professor de música também aqui de Mossoró, professor de música, trombonista, ele é regente da orquestra de frevo daqui da cidade, da Poli Interfor. Maravilhoso, ele também toca também, já tocou no Chuva de Bala, em vários espetáculos ele também tocou. E a gente sempre está compartilhando porque ele também atua na educação infantil, né? Também atua com musicalização infantil. E na oficina Patundum eu tive a experiência de trabalhar com bebês, que eu não tinha ainda tido a experiência de trabalhar com a turminha de 6 a 11 meses de idade. Meu né? Deus! Então, muito novinhos, e aí eu não tinha experiência, e aí comecei a trabalhar junto com Flávia Fagundes, que é também uma professora de música daqui, né? Daiane entrou aí, tio Bruno lindo! Pois é, aí comecei a trabalhar com ela e aprender muito sobre a educação infantil, né? Como é a proposta, quais são os reais objetivos, como é que se constrói essa aula de música, como é que é essa rotina da criança, porque a aula de música na educação infantil envolve muito cuidado, o cuidar, né? O cuidar e educar. Então, a gente, como professor de música ou pedagogo, quem atua na educação infantil, a gente precisa ter o maior cuidado com a criança. Então, a gente precisa entender como é a rotina dela, como é a alimentação, os horários de dormir, de acordar, para poder a gente adequar tudo isso à aula de música. Pois é. Que perpassa somente esse conteúdo musical, mas a gente tem que entender toda a vivência daquela criança, da mãe com a criança. Então, nas aulas de música com bebês, com crianças mais pequenas, a gente sempre
envolve a mãe junto, né? Então é uma interação entre a mãe e a criança, entre a mãe e o bebê. Então tem atividades de música e de movimento, tem muitas atividades que envolvem os dedos, a boca, né? Para que a gente possa, através da música, estar trabalhando aspectos da fala, que a criança vai começar a estar, né, com fala, com dedos, com esse movimento de pegar, de soltar, e aí ela pega um instrumento, a gente dá um instrumento, ela agarra o instrumento, e é hora de compartilhar o instrumento. Então tudo isso trabalha na aula de música, e é muito, muito bacana e enriquecedor para a criança e para a mãe também. Total. Eu quero abrir um parênteses aqui que eu acho muito interessante, que você falou do cuidar, né? De ter a atenção na criança, nela como um todo, até como ela come, o horário de dormir e tudo mais. E aí, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado também, né? Assim, o quanto que, na verdade, isso deveria ser em todas as fases da nossa vida, né? Claro que não da mesma forma, né? Assim, mas eu digo, a gente precisa, qualquer trabalho que a gente vai desempenhar, ter o cuidado de com quem nós estamos lidando, né? Que aquela pessoa, ela tem o contexto da vida dela, né? Eu estou falando, por exemplo, no serviço da consultoria, do caso A, né? Que eu fui prestar um serviço para você de ajeitar um cenário para fazer uma coisa. Mas, assim, quem é o Bruno? O que é que o Bruno quer para a vida dele? É um cuidado que a gente tem que ter para, tipo, ir coerente com o que a pessoa espera, mas também ir coerente com os desejos da pessoa, com os hábitos que a pessoa tem. Porque, se, por exemplo, eu como arquiteta proponho você a colocar um negócio na sua casa que vai atrapalhar a forma que você vai consumir coisa na geladeira, sei lá. Tipo, tá se entendendo? Assim, você vai atrapalhar seus horários, seus hábitos. Na verdade, tudo a gente precisa ouvir, né? E na infância, mais ainda, né? Com certeza. Mas o cuidar, eu acredito muito na potência dele, do afeto, assim, também. Já tem até uma boa pergunta aqui. Daqui a pouco eu vejo que pergunta é. Mas aí... E aí, entendi toda a sua jornada com a infância. E agora você está fazendo tudo isso online, né? E como é que foi essa transição, assim? Porque a criança se dispersa mais, né? A criança naturalmente tem mais energia e tudo mais. E como é que está sendo fazer esse ensino à distância, assim? Pois é, tudo foi novo para todo mundo, né? Nos pegou de surpresa. Eu vinha dando aula de forma presencial, né? E aí surgiu todo esse momento, e aí a cidade logo começou a entrar em isolamento social, e a gente suspendeu as aulas presenciais. E aí eu comecei a pensar em formas que eu poderia fazer para não parar de dar aula, né? Não parar de levar essa aprendizagem musical para as crianças, para o público em que eu trabalho. E aí me veio a ideia estava começando o auge das lives, né? E aí eu tive a ideia de fazer umas lives chamadas lives sonoras, que eu coloquei o nome, que a proposta inicial foram de fazer 3 lives. Né? E aí, nessa live, era como se fosse uma aula à distância, né? Uma aula online. Que aí eu optei por fazer uma aula em volta de 3 que poderiam ser encontrados em casa. Né? Então, a proposta dos objetos foram de 3 encontros, em que o primeiro foi com colheres. Então a gente fazia música com colheres, a colher se transformava em avião, se transformava em macaco, se transformava em ET. No segundo encontro, a gente utilizou o objeto que foi uma folha de papel. Então a gente fazia música com uma folha de papel. Eu vi, achei muito massa. Achei muito massa. Pois é, fazia movimentos com a folha de papel, marcava a pulsação da música, fazia dinâmicas. E o terceiro encontro foram com 2 objetos, porque, coincidentemente, caiu no dia das Mães. Né? O terceiro encontro foi no Dia das Mães. E aí eu escolhi 2 objetos para que a criança pudesse fazer junto com a mãe ou junto com qualquer outro familiar que estivesse em casa. Né? Então aí no terceiro encontro a gente utilizou lenços e um lápis de cor. E aí a criança ficava com lápis de cor e a mãe com lenço, e depois elas trocavam, né? Para os dois utilizar os objetos. E aí foi se desenvolvendo essas 3 lives sonoras,
justamente para eu conseguir acompanhar esse desenvolvimento das crianças. Recebi feedback de muitas mães, mandavam registros, mães de outros estados também, né, lá da Paraíba, gente, pessoal do Paraná acompanhando, e foi muito bom isso, porque eu não tinha um contato ainda com pessoas de outros estados, outros professores de Isso, música, outras né? É muito crianças. louco, porque aí começa a conectar pessoas de outros locais que você nunca imaginou que conseguiria. Seria muito mais difícil se tivesse que ser presencial, né? Com certeza. E eu achei fantástico, assim, porque trazer essa simplicidade da música. Porque para muitas pessoas eu imagino que, tipo assim, fazer música. Pô, mas eu não sei eu não sei quais são as notas musicais, não sei, sabe? Tipo, como é que eu vou mexer e tal. Mas com colher, com papel, né? Essas coisas que estão em casa, né? A gente consegue passar conhecimentos maravilhosos, né? Assim, para as crianças. Eu acho Pois é, fantástico. na musicalização infantil, muitas vezes chegam muitas mães e pais no intuito de que a criança ela aprenda um instrumento específico, né? Então, queria que minha filha aprendesse bateria ou aprendesse a tocar teclado. E quando a criança ela é muito nova, né, a gente sempre explica a essa mãe, a esse pai, a função da musicalização infantil, de ela estar se inserindo no mundo musical naquele momento de musicalização, para que em breve, após ela ter essa vivência musical, essa iniciação musical, ela possa estar escolhendo um instrumento. Então, essa proposta de objetos nas aulas de música também serve para a gente estar trabalhando essa iniciação musical. Então, vamos trabalhar o ritmo, vamos trabalhar a altura, vamos trabalhar intensidade, dinâmica, tudo isso para que quando essa criança futuramente ela queira, talvez, aprender um instrumento específico, ela já tenha muito mais domínio do próprio corpo, tenha uma percepção mais aguçada dessa música, né? E mesmo que ela não queira tocar um instrumento, por exemplo, na própria aula de musicalização infantil, a gente está trabalhando aspectos que ela leva para a vida, né? Porque Socialização, né, e tal. você ter sensibilização Criatividade. isso, quanto ao meio sonoro que nós estamos, trabalhar a paisagem sonora. Então, esses sons, a gente lembra qual ambiente, e aí entra na sua questão, né? Então, esses sons são os da natureza, você se imagina em qual ambiente, numa floresta, e esses sons é de onde? Da cidade com muito carro, muito movimento, então vai trabalhando toda essa questão, essa percepção auditiva, né? Enfim. Do espaço, né, também. Ó, o Matheusinho chegou. Alana e Bruno, meu Deus, sabia que vocês se conheciam. A gente se conhece de velhos tempos, né, galera? Teatro e tudo mais. E a gente tá se conectando agora de outras formas, que é através do espaço, né, também. O Souza falou alguma coisa, tem adultos que deviam fazer aula de musicalização infantil. Adultos musicalização infantil, muito louco. Mas iniciar na música, né? Totalmente. Totalmente mesmo, assim. Isso, e nós Porque temos muitas propostas de musicalização que trabalha com os idosos. Na verdade, qualquer faixa etária, ela pode estar trabalhando a musicalização infantil, porque não tem essa regra, né? Pessoas adolescentes, adultos, todos eles têm pode ser significativo para eles a aula de musicalização. Não existe um sempre momento é que a hora para gente... começar, né? Sempre é hora para Isso, começar algo novo, né? e sempre tem algo para a gente aprender, né? A gente não chega no momento que, eu já sei de música, não preciso mais. Sempre vai ter alguma coisa a aprender. E mesmo que você não tenha, e você muitas vezes tem muitas pessoas que têm receio de fazer aula de música porque, eu não tenho ritmo, eu não consigo acompanhar a pulsação Sou da, né? desafinado, Sou também, né? desafinado, né? E eu acho muito interessante, muito, muito legal isso, porque são justamente essas pessoas que eu mais quero que participem. Porque a gente que trabalha com educação musical, né, a música, com esse objetivo educacional, a gente está muito focado em democratizar essa música, né? Levar essa música para aquelas pessoas que não podem ter acesso, porque a gente ainda tem muito enraizado a questão da música como dom, tem uma veia artística, nasceu para isso, né? Total. E na visão da educação musical, a gente já vê de uma forma muito mais abrangente. Todo mundo pode ter acesso a essa música. Você não está entrando no ritmo, mas vamos lá trabalhar, vamos fazer assim, vamos treinar, e aí acaba, né? E muita gente se impressiona por trabalhar esse ritmo e aí conseguir acompanhar a música, conseguir afinar, né? Fazer aquela nota, porque tudo é aprendizado também, né? A Tudo. gente trabalha essa habilidade,
A da música também não é diferente. A gente trabalha esse canto, a gente trabalha essa coordenação motora, né? Tudo isso. Deixa eu só ver aqui que tem uma. Acho que alguém fez uma perguntinha. Ah, pronto. O Cristiano, ele colocou: como podemos utilizar a música em casa quando não temos esse tipo de serviço próximo? Aí a gente está falando sobre isso. A gente está falando que existe a possibilidade de um curso à distância. O Bruno está fazendo, né? Inclusive com crianças hoje em dia, né, Bruno? Como ele falou. Mas além do Bruno, também existem outros profissionais que estão ensinando, por exemplo, instrumentos específicos, né? Isso. Aulas de canto. Eu faço aula de canto à distância, a Bia faz aula de canto à distância. É possível. Tem um pouquinho do delay, mas isso aí a gente, né, faz de conta que tá tudo certo. Faz conta, não, dá tudo certo, no final das contas. E aí, Bruno, acho que a Bia falou, arrasou, Bruno, essa ideia de que a música é o dom, você nasceu assim, é muito limitante. Total. Gente, uma coisa, eu fiz um curso online, eu, a louca do curso online, né? Eu fiz um curso online. Isso, pois é, gente, estamos na rede. A louca do curso online, eu fiz um curso que era sobre criatividade, do Murilo Gun. Inclusive, estou aqui o Realiza e Facilita, que também conheci lá no curso do Murilo Gun, que é sobre reaprendizagem criativa. E é fantástico, porque ele fala exatamente sobre os bloqueios que a gente tem. Ser criativo é uma coisa, é dom. Ser criativo é coisa de artista. Ser criativo sabe? Ele vai falando sobre esses bloqueios que a gente vai construindo na nossa cabeça e vão sendo crenças limitantes e deixam que a gente aproveite várias coisas maravilhosas na vida, assim. Então, é prática, é risco, na verdade, é prazer, né, no processo. Eu acho que fala muito sobre isso. E aí, Bruno, eu vou agora puxar mais essa questão do cenário. Me fala como é que porque assim, um cenário precisa. Muitas vezes eu acho que o cenário estava mais presente na sua vida quando se falava de espetáculo, né? De palco, né? Que aí tinha um cenário que auxiliava em contar aquela história, né? Mas hoje, no contexto de curso online, nós pensamos juntos, né? Através da consultoria do Casular, como fazer com que o cenário fosse um aliado nesse processo de compartilhamento de conhecimento. Me conta como é que foi para ti esse processo da consultoria e como é que o cenário, você acha que o cenário pode auxiliar realmente nesse processo? Sim. Primeiro, eu queria dizer que eu fiquei impressionado com o trabalho da Casular, dessa menina incrível, Alana, né? Primeiramente, começou, ela mandou um formulário, né? Ela disse que ia fazer uma consultoria online comigo, eu disse, tá certo. Chegou um formulário para mim, perguntando sobre coisas assim que me deixaram muito já. Eu já fiquei assim querendo chorar com tão incrível que era, porque para ela fazer uma consultoria online com você, com quem também tiver interesse, ela vai pesquisar sobre sua vida, sobre o seu íntimo, sobre seus pensamentos desde a infância, né, o cheiro de algo, tudo que desperta lembranças, e muitas vezes lembranças muito boas. Então, quando eu comecei a falar sobre minha vida, sobre a minha infância, eu comecei a resgatar memórias que eu nem lembrava, assim. Vale, aconteceu isso comigo. Comecei a lembrar a cor da casa onde eu era criancinha, né? Que eu não tinha parado ainda para lembrar a cor. E depois racionalmente não lembrava, mas de certa forma, né? Essas coisas estão na nossa fui vida. resgatando lá no subconsciente e eu comecei a perceber o quanto é importante, porque quando eu resgatei a cor dessa casa, resgatei o cheiro que tinha ali em volta, me resgatou sensações que eu não tinha ainda, sensações através da lembrança dessa cor e desses sentidos, né? E aí eu até falei pra Alana depois, né, parabenizando e tal, ela leu depois e foi muito, já mexeu comigo de início, né? Eu amei o textão, amei. Fiz um textão falando sobre isso. E aí a gente começou a pensar sobre o cenário do curso online. Para quem não sabe, o curso online se chama Lar Docilar, né? Não aguento. Gente, que nome lindo. Peraí, pra quem entendeu, lar de casa, docilar, as notas musicais, entendeu? Ai, meu Deus, sério. Eu peguei a frase que a gente já conhece de Lar Docilar, né?
doce lá. E aí, o que é que eu pensei? Eu disse, a proposta do curso online é para que a gente faça em casa. Em casa, com toda a família. Então, vamos levar a música para o nosso lar. Aí eu fiquei imaginando, imaginando. Aí pronto, quando veio a frase lar, doce lá, eu disse, então, pronto, é lar, doce lá, né? Vamos colocar essas notas musicais aí. E eu fiquei, ai, adorei. Até hoje eu falo. Outras pessoas também comentaram que gostaram. Enfim, aí essa proposta do Lar do Oscilar, ela acontece sempre às 17h30, né? Sempre o finalzinho da tarde. Então aí já está começando um pouco a ficar mais escuro, né? Tá tendo essa transição de tarde para noite, né? Já tá todo mundo um domingo à tarde, né? Todo mundo assim já bem relaxado. Aí vamos ter uma É. aula de música para interagir, todo mundo. Uhum. E aí eu pensei como é que seria esse cenário, né? E aí eu fiz a arte, né? Mandei a arte para a Lana viu a arte, como é que era esse pensamento. Eu disse, olha, eu quero um ambiente que traga aconchego, que traga uma afetividade do nosso próprio lar, porque vai ser um momento realmente, como eu disse no início, a aula de música é cuidar e educar, né? Tem essas duas. É. E aí eu queria que ao mesmo tempo que eu estivesse dando essa aula de música, eu estivesse ali abraçando aquelas crianças mesmo que distante, né? Então, É. foi por aí, a gente começou a construir, né? A gente fez uma primeira consultoria e eu falei para a Lana todos os meus pensamentos, tudo muito misturado, e ela foi aí tentando arquitetar, né? Tentando organizar os pensamentos. E aí, no segundo momento, a gente fez uma videoconferência em que eu mostrei todos os instrumentos, tudo o que eu tinha para a gente fazer o cenário e ela foi online. Eu fiquei assim impressionado com o que aconteceu. A gente posicionou o celular da forma como ia ser a filmagem do curso. E dentro É. desse tamanho do celular, ela foi dizendo, traga isso mais para dentro, coloque isso embaixo. Aí ela disse assim, eu quero que algo fique mais elevado, né, mais alto. Depois ela vai explicar tecnicamente como é que... E aí eu fui seguindo, eu fui seguindo. E a organização das cores, o posicionamento, de onde ficou cada coisa para ficar visível, tudo ficou metricamente bem organizado. Ah, eu fiquei E muito obrigado. feliz, sério. Ah, muito linda, eu fiquei muito feliz, gente, sério. É, porque realmente foi isso, assim, foi trazer o meu histórico de desenvolvimento do teatro e fazendo uma coisa, um cenário para criança, que eu sou apaixonada por criança. Inclusive, hoje em dia eu faço um mestrado na área de urbanismo, falando sobre criança, porque eu sou apaixonada por criança. Então, tipo, criança é algo incrível, e arte, né? E com um amigo querido, e falando sobre música. Aí eu falei, não, vai ser ótimo. O Vitor tem muita coisa na casa dele, de cenário. Ele é praticamente aquela casa de gente que trabalha em circo, tem um monte de coisa. Aí ele, amiga, eu não sei o que eu uso. Aí me mostrando, homem, pelo amor de Deus, tem um monte de coisa aí. Né? Aí ele, eu tenho isso aqui também, eu tenho isso aqui também, né? E eu acho que é muito interessante quando a consultoria, não só contigo, mas eu já vi com algumas pessoas, de assim, a pessoa, mas eu não tenho nada, eu não sei o que eu faço. A gente vai conversando e aí vai lembrando umas coisas que estão no fundo da gaveta, assim, sabe? Aí vai acessando, aí, nossa, eu tenho mesmo. Eu falo assim, tem alguma planta na tua casa? A pessoa, tem uma planta lá, não sei aonde, eu posto atrás da planta. Aí começa, né, fazer o negócio, se fluir, assim. Ai, mas foi um prazer enorme, muito grande, assim, de fazer essa consultoria, realmente. Eu fiquei muito feliz. E espero que as crianças estejam. Isso foram coisas primárias que a gente usou, né? Já que eram as crianças e tal. Sim, foi. E isso que eu não entendo muito bem, essa organização das cores, né? Eu não tive imersão, acho que a única linguagem artística, assim, das quatro, eu já sou da música, já passei pelo teatro, pela dança, mas as artes visuais, artes plásticas, é uma que eu ainda tenho muito interesse de estar passeando para entender um pouco mais sobre essa organização das cores, sobre paleta de cores, como é que organiza e faz tudo estar combinando, um contraste, contrastando com o outro. E aí a gente utilizou É, o amarelo, né, o azul e e o o, vermelho. e o vermelho, as três cores As primárias para três organizar. primárias. É. Que Muito é muito legal. que você já tinha em casa, né? Foi meio que acontecendo esse processo, assim, né? Mas, assim, eu acho que também para você que está com interesse em estudar sobre isso, e também para quem mais tiver, é,
por conta própria, né? Eu recomendo que veja coisas relacionadas à fotografia, né? A fotografia, ela dá muita noção, assim, de proporção, de enquadramento, e até de cores também. Existem muitos filmes, eu estava até falando com o Bruno antes da live, né? Que ontem eu assisti um filme muito legal, Eita, tudo importa. É uma coisa assim, em inglês Tudo e é todas as everything, coisas. tudo e todas as coisas, arrasou. Ontem eu assisti esse filme, e aí a paleta de cores é muito bem trabalhada nesse filme. Realmente você vê que houve esse cuidado. Então, quando a gente vê alguma coisa e percebe que há um cuidado estético, é diferente, né? Assim, é uma coisa que está jogada. Isso não só para mostrar para os outros, mas dentro pra gente, só pra gente mesmo, assim, o nosso universo particular, né? Eu acho que se faz sentido para você e traz boas sensações, então pronto, faz sentido. Faz sentido, sabe? Eu acredito muito nisso. E aí, gente, vocês têm alguma pergunta para fazer? Digam aí, se vocês fiquem à vontade para Eu queria perguntar. só complementar, amiga, em relação a essa Diga. questão das cores e do cenário, e dizer que na musicalização infantil a gente trabalha muito com essas cores, no sentido de daquele instrumento musical, por exemplo, ou qualquer objeto que a gente traga para a aula de música, que a gente chama muitas vezes de roda de música, que a gente trabalha a música em forma de roda, né? E a gente sempre traz algum objeto, algum bichinho, algum instrumento para o dia da aula de música. Desse instrumento ele tem alguma cor para que chame a atenção da criança. Né? Então, quando a gente trabalhou essas questões das cores primárias e cores vivas também, né? Porque foi um azul bem vivo, um amarelo bem vivo, para chamar essa atenção da criança, e principalmente também quando a gente trabalha com crianças com alguma necessidade especial, né? Então, crianças com autismo, com síndrome Down, que a gente recebe, né? Eu trabalho hoje com crianças autistas, trabalhei agora antes da pandemia com também uma criança pequena com síndrome Down, e no próprio curso online também está participando uma criança autista, né? No primeiro Olha encontro só. Pois é, e aí eu tive essa preocupação também, por quê? Porque como as crianças vão estar ali olhando para uma tela o tempo todo, né? Então eu tenho que ter vários artifícios para estar chamando a Puxando atenção a daquela atenção. criança. Isso, que ela fique com a atenção ali, apesar de que a atenção da criança vai ser mais reduzida por conta que é diferente de uma aula presencial, que a gente tem vários Não, com elementos em certeza. volta de toda criança para que a gente possa estar, né, chamando a atenção. E agora não, vai ser só na tela. Então eu fiz uma caixa, para quem não viu, uma caixa musical que tem o nome Lar Docilar. Então eu mostrava essa Lindo! caixa, mostrava atrás da caixa, mostrava Que na lindo! frente, e aí fazia todo um jeito de a todo momento estar chamando a atenção daquela criança para aquela tela. Né? E as cores foram um dos artifícios utilizados, né? Tanto no cenário, muito bem colocado, quanto também em alguns objetos que eu trouxe, para que também todas as crianças, mas também, principalmente a criança que tem essa necessidade específica, ela possa estar ali concentrando mais, porque a criança autista ela realmente tem um pouco menos de concentração, né? Mais baixa Sim, concentração. Então a gente precisa estar enfatizando, e o jogo com cores, né, nos instrumentos, nos objetos, é um grande artifício nesse sentido. totalmente, totalmente. É um aliado mesmo, né? E eu percebi agora, viu, Bruno, que a gente tá com as coisas do teu cenário, tá percebendo? Ó, tu tá com a rede vermelha, rede azul e aqui amarelo, olha, É viu? mesmo. Tudo Foi tudo, planejado, foi tudo tudo já arquitetado, já. milimetricamente arquitetado. É, então, assim, as perguntas que eu tinha que fazer eram essas. Você quer falar mais alguma coisa? Você quer, Eu queria agradecer também a presença de Vitória Fernandes, que eu disse a ela que ia comentar. Amiga Vitória maravilhosa. A Vitória, amiga, está me ajudando muito nesse processo. Esteve com eu e a Alana, a gente, na consultoria online, né? Ela toca, ela é artista também aqui da cidade, está me ajudando na organização do curso online. Ela toca o violão, né? Para que eu possa fazer os movimentos, porque na aula de música a gente faz muito movimento com as mãos, né? Os Uhum. gestos, e aí quando eu estiver tocando não tem como eu fazer. Então a Vitória está entrando junto. Maravilhosa, eu gostaria de agradecer ela por tudo, viu, Vitória? Um abraço. Ela é maravilhosa, gente. Ela me presenteou com um cuscuz depois da consultoria. Eu nunca vou esquecer. Foi meu primeiro recebidos da vida.
Chega um iFood com cuscuz, ela como um símbolo de gratidão pela consultoria, e eu não, isso não tem preço, eu sou muito grata até agora, esse cuscuz estava ótimo, diretamente de Mossoró. Assim, eu acho que essa rede que a gente vai formando, por exemplo, eu te conhecia, mas não conhecia a Vitória, né? Essa rede, ela é Isso. muito valiosa, sabe? Porque, na verdade, a gente está falando de pessoas que têm sonhos, que têm talentos, pessoas que têm muito a contribuir com o mundo, né? E, assim, esse projeto do Rede Casular, para quem não conhecia e tudo mais, né? O Casular é um ateliê de espaço, arte e afeto, onde eu coloco um pouco do meu conhecimento da arquitetura nele, né? E tudo mais, mas que eu tenho muito a consciência de que eu não consigo fazer nada sozinha, né? Então, assim, essa questão da rede, a rede casular, além de ser uma rede aqui, balançando, é uma rede de conexão de pessoas que têm talentos, que têm vontade de fazer algo junto, né? Eu falo sobre consultoria de espaços internos da casa, mas você fala sobre música que acontece dentro de casa, né? Semana passada chamei a Raquel, que faz pintura nas paredes, também a Patrícia, que fala sobre consultoria de estilos. E amanhã vai ter a Amanda, que vai falar sobre plantas dentro de casa. Ou seja, são pessoas que, se alguém chega para mim, né, tipo, faz uma consultoria, eu queria uma dica de uma pessoa que faz isso, vocês são as primeiras pessoas que eu vou falar, entendeu? Porque são pessoas que eu acredito no trabalho, que eu confio e tudo mais. E por isso, para dar continuidade a essa rede, eu quero saber de você uma pessoa que você acredita que poderia vir aqui também conversar comigo para a gente dar continuidade a essa rede, fazer ela ter um tamanho assim enorme. Quem seria essa pessoa? Olha, eu acho a proposta do Casular e da rede Casular fantástica, eu sou muito fã, né? E a gente sempre tem, justamente nesse sentido, que todo mundo faça algo diferente, mas que se complemente. Né? E É. aí, em relação à rede Casular, de trabalhar esse lar, essa casa, eu tenho uma amiga aqui em Mossoró, que o nome dela é Flávia Fagundes. Ela também é professora de música, mas ela faz um trabalho também maravilhoso que é com crochê, né? Ah, Que que ela lindo. faz, é lindo as coisas que ela faz, ó, ela diz que é o momento de relaxar dela. Ela tá aqui relaxando, faz um tapete, tá aqui relaxando, faz, sabe? Eu disse, que coisa boa, até relaxando, é produtiva. Ela faz todo o crochê. E aí ela faz justamente tapete, ela faz os enfeites para colocar copos, tudo para enfeitar a sala, enfeitar a cozinha também. Ela faz Uhum. bolsa, faz acessórios também, tudo de crochê maravilhosamente bem. E aí eu queria deixar a sugestão dela, né, que é Flávia Fagundes, Massa. depois eu vou até Flávia mandar, Fagundes. para poder Quero. também se juntar a essa nossa A rede rede. casular. Maravilhoso. E aí, para finalizar, me diz um nome sinônimo de lar para você. Um substantivo, sei lá, alguma coisa. Sabe? Para Tipo, mim, lar. lá eu lembro afeto, porque o nome lar, eu acho que é um pouco diferente de casa. Acho que o lar, ele se torna muito significativo para a gente. O nosso lar é onde a gente se sente pertencente, se sente acolhido, se sente em paz, né, sereno. E acho que É, afeto é define. o que estaria atrelado ao lar. Pois é isso, então. Perfeito. Concordo 100%. Pois acho que é isso, gente. Foi maravilhoso, eu amei. Muito obrigada a todos que assistiram. Essa live vai ficar salva. Eu vou salvar logo ela no IGTV, mas depois eu vou editá-la e colocar no canal do YouTube. No caso lá tem um canal do YouTube, então vão também ir lá, olhar, seguir, comentar, compartilhar, ativar sininho, essas coisas, né? Mas também convido a conhecer mais o trabalho do Bruno e o meu trabalho também, né? Decidi também tenho que falar do lado daqui. É. E amanhã nós temos uma outra rede casular, que é com a Amanda, para a gente falar sobre plantas. E relacionado ao afeto também, né? Eu estava conversando com ela, eu falei assim, é interessante como a gente tem imagens da planta, tipo assim,
aquela Comigo Ninguém Pode, só o nome dela já causa um certo, assim, sabe? Aquela pata de elefante, não sei se tu sabe. Eu olho pra ela e falo, vixe, essa planta é cara. Já tem um preconceito, entendeu? Então, assim, essas coisas que a gente vai pensando nas plantas, como que isso pode se comunicar com o nosso dia a dia e tudo mais, vamos falar sobre isso amanhã, certo? E às 4 horas também, e aí? Pois Pois é, eu muito gostaria obrigada, Bruninho. de Oi. agradecer, Alana, pelo convite, pela consultoria, pela amizade, né, pelos momentos, porque toda vida que eu me encontro com a Alana é um momento especial, né, um momento que a gente sai assim feliz, a gente sai Muito feliz. satisfeito por encontrar pessoas maravilhosas na vida. Né? Então, quando eu me deparei com a Alana, desde o Brother Brasil 2017 até hoje, a gente sempre que se encontra é uma felicidade enorme. E É uma gostaria de felicidade. agradecer, é uma É. felicidade bem com sotaque mesmo. Agradecer pelo convite, né? E todas as pessoas também, o pessoal de Mossoró que estava assistindo, o pessoal aí de Fortaleza, talvez pessoas de outros estados também. Agradecer pela interação, pelas perguntas, tá certo? Que a gente possa ter outros momentos tão bacanas como esse. Viu? Obrigado. Sim, com certeza. Pois um cheiro bem grande, viu? Tchau, gente. Muito Cheiro. obrigada. Tchau. Tchau.